noite, amigos e amigas do nosso canal de Escola Teológica Católica. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Antes, vamos rezar, pedir ao Senhor que nos ilumine nesta noite, tá bom? Divino Espírito Santo, para que nós possamos fazer um bom vídeo e ter uma boa aula e um bom aprendizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também nos ilumine nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas. Espero que todos estejam bem, todos estejam na paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, tá? Nós estamos estudando sobre Jesus Cristo. Geralmente a gente estuda o Catecismo na sexta-feira. Excepcionalmente essa semana nós vamos estudar na quarta. Por quê? No sábado é dia de São José. Então, na sexta-feira, eu quero fazer um vídeo já antecipando o dia de São José, que é no sábado. Então, na sexta, eu quero fazer um vídeo explicando sobre a importância de São José, da pessoa de São José para o cristianismo, principalmente para a Igreja Católica. Não é à toa que ele foi proclamado pelo Papa como o padroeiro da Igreja. Por quê? Porque ele é o pai de Jesus, né? O pai adotivo, porque o pai de Jesus é Deus, mas quando Jesus se encarnou como homem, ele quis ter um pai. Então, eu quero fazer um vídeo aqui mostrando a grandeza e a importância de São José na vida de Jesus e também a sua intercessão por nós, tá bom? Então, hoje a gente vai antecipar, então, o que a gente ia gravar na sexta, vamos gravar hoje. Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a parte da teologia que chama Cristologia, ou seja, o estudo de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A pessoa de Jesus, que para nós é o Senhor, é o Salvador da humanidade. Não é? Sem Jesus, o cristianismo, né, vamos dizer assim, não existe. Tá? Então, por que nós somos cristãos? Por causa de Jesus. Então, a importância de Jesus é tão grande que nós vamos ver aqui que nós vamos ter várias aulas sobre isso. Nós já tivemos 2 aulas, hoje é a terceira. Eu não sei nem quantas aulas nós vamos gastar, pelo que eu andei dando uma olhada no catecismo aqui. O catecismo fala muito sobre Jesus. Pega da vida de Jesus desde lá do nascimento até a ascensão de Jesus. Ok? Então nós ainda vamos gastar ainda umas boas aulas ainda. Por quê, gente? Porque Jesus para nós é tudo. Nós somos cristãos por causa de Jesus. Então vamos aprender, vamos beber daquilo que a igreja, né, nos ensina sobre Jesus. Os papas, eles escreveram muito sobre Jesus. O Papa Bento XVI, por exemplo, escreveu vários livros sobre Jesus. Ele que é um grande teólogo. Então, vale a pena a gente se aprofundar naquilo que a igreja nos ensina sobre o Cristo. Tá bom? Então, vamos lá. Você que tem o catecismo amarelo, pode pegar... nós paramos no parágrafo 435, na página 123. Tá? Na última aula, nós falamos sobre o nome de Jesus, porque é por causa desse nome que nós somos salvos.
A palavra Jesus significa Deus que salva, ok? Por isso que o anjo falou para Nossa Senhora, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Hoje, nós vamos para a segunda parte do nome de Jesus, que é o Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo? Ok? Então, vamos ensinar e aprender sobre esse nome. Jesus, que nós estudamos na aula passada, e agora o Cristo. Por que Jesus é o Cristo? Vamos entender, então, a partir aí do parágrafo 436, na página 123 do Catecismo Amarelinho, se você quiser me acompanhar aí, tá bom? Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Então, a palavra Cristo significa ungido de Deus, ok? Porque ele desceu, foi ungido por Deus, desceu à terra com uma missão. Qual é? Nos salvar, ok? E no hebraico é o Messias, ou seja, aquele Messias que foi anunciado lá no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. O próprio Jesus falou isso várias vezes para os judeus, né? Desde lá de Moisés, dos profetas, eles já falavam de mim. Eu já fiz um vídeo aqui sobre as profecias que se cumprem em Cristo. É uma pena que os judeus não reconheceram Jesus, porque as profecias do Antigo Testamento, todas elas falam de Jesus. Desde lá do Gênesis, o Gênesis já fala de Jesus. Um rebento que vai vir de Jacó, né, vai vir da tribo de Judá. Então, Moisés fala de Jesus, os profetas, todo o Antigo Testamento fala do Messias. Isaías, por exemplo, dá detalhadamente como que vai ser o Messias, como é que ele vai nascer de uma virgem. O profeta Miqueias fala que o Messias vai nascer em Belém. Então, tudo no Antigo Testamento fala de Jesus, do Messias, e o Novo Testamento, a profecia se cumpre. Né? Infelizmente, os judeus não aceitaram o Messias. Paciência, é a liberdade humana. Mas nós, cristãos, sim, aceitamos Jesus como o Messias, o Senhor da nossa vida e da nossa existência. Né? Graças a Deus. Tá? Então, a palavra Cristo significa ungido. Ok? Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina, que significa... Qual é a missão? Salvar a humanidade. Então, o Messias é aquele que vai salvar o povo dos seus pecados, diz São João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que os judeus não aceitaram, porque os judeus esperavam um Messias libertador político, social, que libertasse Israel de Roma, que viesse naquele apogeu de Davi, de Salomão. Mas Jesus veio entre Jerusalém montado num jumentinho, aí os judeus se decepciona, né? Pô, o Messias vai vir montado num jumentinho. Pensei que ele ia vir num cavalo branco, com espada, com lança, mas Jesus não veio para isso. Eles não entenderam o Messias. O Messias veio para libertar do pecado, não para a gente viver bem socialmente, não. Esse é o grande erro da teologia da libertação, né? Do marxismo, do comunismo, essas, vamos dizer assim, ideologias que querem implantar no mundo essas coisas que não vai dar certo, não adianta. A gente só vai mesmo ser feliz se a gente olhar para o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Tá? Mas, infelizmente, o mundo não quer saber disso. Infelizmente. Né? Com efeito, em Israel, eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis. Então, a gente vê lá no Antigo Testamento aqueles reis que eram ungidos por Deus, que era símbolo do Messias. O primeiro foi Saul, o próprio Davi, tanto que fala que Davi é o rei segundo o coração de Deus, e Jesus é descendente de Davi. O próprio Salomão, que depois, infelizmente, foi para a idolatria. Então, todos os reis que eram ungidos eram uma prefiguração do Messias, que depois seria o Cristo. Tanto que o profeta Natan vai dizer, depois de Davi vai vir um filho que vai ser o rei de Israel. Ele não estava falando de Salomão. Primeiramente é Salomão, mas Salomão, infelizmente, não vai ser fiel a Deus. Mas ele vai falar o quê? Do Messias, tá? Do ungido de Deus, ok? Então, desde lá do Antigo Testamento, a gente já vê isso. Então, tem alguns textos bíblicos aqui que depois você pode ler em casa que fala sobre isso. Eu vou citar alguns aqui. Ó.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. O capítulo 16, versículo 1 e versículos 12 a 13. Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 39. Então, tem muitos textos do Antigo Testamento que falam dos reis que eram ungidos por Deus, mas que prefiguravam o quê? O Messias, ok? Por isso que, por exemplo, Davi não quis matar Saul. Tem aquela passagem bonita que Davi teve chance várias vezes de matar Saul, mas ele não matou. Por quê? Eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque isso prefigurava o quê? O próprio Cristo, entendeu? Que era o ungido de Deus. Então, tudo no Antigo Testamento, gente, é uma prefiguração do Novo Testamento. Eu já expliquei sobre isso. Por isso que a gente tem que ler o Antigo Testamento sempre tendo essa noção, que o Antigo é uma preparação para o Novo Testamento. Senão a gente não entende o Antigo Testamento, ok? Continuando aí. Além dos reis, também tem os sacerdotes, olha aí. Então, aqueles sacerdotes judeus que eram consagrados a Deus, prefiguravam quem? O Messias, porque eles ofereciam a Deus um sacrifício. Então, quem ofereceu o sacrifício definitivo? O próprio Cristo. Por isso que a gente fala, né, que os sacerdotes, eles são ungidos de Deus que agem na pessoa do Cristo. Estou falando agora dos padres, tá? Não estou falando do Antigo Testamento, não. Os padres de hoje, aqueles do Antigo Testamento, prefiguravam hoje os nossos sacerdotes, que oferecem o quê? A Santa Missa, o próprio Cristo. Então, por isso que eu falo que o sacerdote, o padre, ele tem uma missão muito grande. E nós temos que respeitar muito o sacerdote. Nada de ficar falando mal de padre, ficar falando mal de bispo, né, do papa, porque eles são ungidos do Senhor. Eles erraram? Deixa que Deus vai julgar eles. Então, cuidado na hora de você atacar um padre. Você pode, sim, não concordar se ele falar alguma besteira teológica. Você não precisa nem seguir. Agora, a pessoa dele, tá? Jamais fale contra a pessoa do sacerdote. Por quê? Porque ele é ungido do Senhor. Ele prefigura o próprio Cristo, porque ele oferece a Deus o sacrifício da Santa Missa. Então, cuidado na hora de falar. Antigamente, a gente, né, tinha até reverência ao sacerdote, beijava a mão do sacerdote. Não é? Então, por quê? Por causa da missão que ele tem. Ele é ungido do Senhor. Então, isso é muito sério, gente. Então, cuidado você que é católico ficar falando mal de padre aí na internet. Tá? Da pessoa dele que eu estou falando. Se ele falar alguma besteira teológica, você pode até não concordar com ele. Ok? Mas na caridade, entendeu? Nada de ficar também denegrindo a pessoa dele, nada disso. Você pode não concordar se ele falar alguma coisa, por exemplo, contrária ao catecismo. Ok? Então, infelizmente, tem padres que fazem isso. Né? O demônio não existe. Se você vê um padre falar isso, você não precisa concordar com ele. Agora, na caridade, não ataque a pessoa dele. Ok? Mas você não precisa concordar com ele. Ok? Então, você vê lá, por exemplo, no livro do Êxodo, no capítulo 29, versículo 7, no capítulo 8, versículo 12. Então, a gente vê aí os sacerdotes que eram ungidos e consagrados para quê? Para oferecer a Deus um único sacrifício lá. No Antigo Testamento, o que eles faziam? Uma vez por ano, o sacerdote judeu entrava lá no tabernáculo e oferecia aqui um cordeiro, um bezerro, né, um animal, matava o animal, para quê? Para que o sangue daquele animal perdoasse os pecados do povo. Hoje, no Novo Testamento, a gente não faz mais isso, porque Jesus já derramou seu sangue por nós, que é perpetuado na Santa Missa pelo padre. Entendeu? Então, por isso que a gente não faz mais sacrifício de animais. Nós cristãos não fazemos. Mas nós fazemos o quê? O sacrifício do Cristo, que eu já expliquei na Santa Missa, que não é repetição. É o mesmo sacrifício do Cristo que é oferecido pelo sacerdote na pessoa do Cristo. Ok? Que acontece na Santa Missa, sem derramamento de sangue. Você vê que na missa não tem derramamento de sangue. Então, o sacrifício de Cristo, ele é oferecido ao Pai novamente, é o mesmo sacrifício sem derramamento de sangue, de forma, vamos dizer assim, incruenta, né? Sem derramamento de sangue. Ok? Isso é prefigurado lá no Antigo Testamento. Ok? Então, além dos reis e dos sacerdotes, também os profetas. Então, os profetas também, o profeta é aquele que falava em nome de Deus. Ok? Então, eles também eram ungidos por Deus, ungidos pelo Senhor, para falar em nome do Senhor, para o povo. Ok?
Então, você vê lá, por exemplo, os profetas, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16. Por exemplo, o profeta Elias, o profeta Eliseu e todos os outros profetas, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e todos os profetas do Antigo Testamento, o próprio João Batista. Né? Por que João Batista ele é muito importante? Porque ele é um dos maiores profetas do Antigo e do Novo Testamento. Né? Porque ele preparou o caminho do Senhor, diz Isaías. Ele não era o Messias, mas ele é aquele que preparou o caminho do Messias, que é o próprio Cristo. Tá bom? Os profetas, devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. Então, Jesus, ele veio para quê? Para instaurar o reino de Deus. Ele falou isso várias vezes. Completou-se o tempo, a plenitude dos tempos. Chegou para vós, o reino de Deus já está no meio de vós. Por quê? Porque o Messias já chegou, sou eu. Né? Tanto que quando Pilatos vai falar para ele, né? Jesus fala para ele, né? Eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, qual é a verdade? Jesus fica quieto, por quê? A verdade é ele próprio. Pilatos estava ali de frente com a verdade, mas ele não, mesmo que Jesus falasse, eu sou a verdade, ele não iria acreditar. Então, para que Jesus ia falar? Se ele estava vendo a verdade ali. Tanto que ele não achou em Jesus nenhum crime. Ele queria soltar Jesus, mas por causa do povo, ele não soltou. Tá? Então, o Messias estava ali. Se o Messias chegou também o reino de Deus. Ok? Isso aí isso está lá no Salmo 2, versículo 2, fala do Messias, não é? E no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 4, versículos 26 e 27. Então, o Salmo 2, ele todo, você pode ler lá que fala do Messias e do reinado do Messias. E de tudo que vai acontecer com ele. Ok? Diz bem claro lá no Salmo 2, tá bom? O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor. Olha aí. Isso aí se cumpre lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala que o Messias será ungido pelo Espírito Santo. E Jesus fala isso lá na sinagoga, lá em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, ou seja, o ungido do Senhor. Para quê? Para levar a boa nova, o Evangelho, e trazer a salvação. Está lá em Lucas, capítulo 4. Então, gente, o Messias é o próprio Cristo. Só não enxerga mesmo quem não quer. Okay? É a liberdade humana. Ao mesmo tempo, como rei e sacerdote. Aí, tá vendo? Aquilo que eu expliquei. Isso está lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 14, e Isaías 6, 13. Então, fala que Jesus, ele é rei e ele é sacerdote. Então, por que ele é sacerdote? Porque eu já expliquei, ele oferece o sacrifício a Deus, o seu próprio sacrifício na cruz, tá bom? E por isso ele é o rei, não é? Ele é o rei por quê? Porque ele é o Senhor de todas as coisas. O Apocalipse fala, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, não é? Por isso que fala lá do trono de Deus, que Jesus está sentado, o Cordeiro, não é? Então, por quê? Porque ele é aquele que foi imolado, por quê? Para nos trazer a salvação. Então, Jesus é o rei, é o sacerdote, é o rei, é o Messias, ele tem muitos adjetivos para ele. E é o ungido do Senhor. Tá? Por isso que a gente chama Jesus de rei, porque tem a festa de Cristo Rei, né? A última festa do ano litúrgico, que encerra o ano litúrgico, é qual? Cristo Rei do Universo. Tá bom? E por isso que a gente diz que Nossa Senhora é a rainha, porque é a mãe do rei. Se é a mãe do rei, seria a esposa, mas ele, como Jesus não teve esposa, então a rainha é quem? É a mãe dele. Por isso que fala que Nossa Senhora é a rainha do céu e da terra, porque a mãe do rei é quem? Só você vê lá em Salomão, Scott Hahn explica muito bem isso no livro dele, aquele ex-pastor protestante. Ele escreveu um livro sobre Nossa Senhora, um ex-pastor. Ele escreveu um livro muito bom sobre Nossa Senhora, Maria, a Rainha Santa Mãe de Deus. Ele chama Maria de rainha. Por quê? Ele faz uma comparação com a mãe Salomão. Quando Salomão reinou, ele colocou lá um trono lá para a mãe dele sentar, né? E a mãe dele chegou lá e a mãe dele sentou do lado dele. Então, quer dizer, então ele faz essa comparação. Nossa Senhora no céu é a rainha do céu e da terra, porque é a mãe do rei, que é Cristo. Então, ele faz uma comparação muito bonita. Então, o rei é Jesus e a Virgem Maria é a nossa rainha, tá bom?
mas também como profeta. Então, Cristo também é profeta, aquele que fala em nome de Deus. Infelizmente, ele foi morto, né? O profeta foi morto, mas Jesus falava em nome de Deus. Isso está lá onde? Está lá em Isaías 61, versículo 1, e Lucas 4, 16 a 21, aquele texto que eu acabei de mencionar. Então, olha quanta coisa que Jesus é. Além de ser o Messias ungido, ele é o sacerdote, é o rei, é o Messias ungido pelo Espírito Santo, não é? E é profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Olha aí, olha que bonito. A carta aos Hebreus fala isso. Jesus é profeta, não é? Sacerdote e rei. Então, é o que fala, né? Jesus é profeta segundo a ordem de Melquisedeque. Não é? Porque aquele rei lá de Salém que veio até Abraão e Abraão mostrou para ele o quê? O pão e o vinho, o mesmo que Jesus colocou na última ceia. Então, aquele Melquisedeque lá do Antigo Testamento também é uma prefiguração de Cristo. A carta aos Hebreus fala isso. Jesus é o rei segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quer dizer, está vendo como é que tudo no Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo? Tá? Então, é muito bonito isso. Não sei como é que os judeus, gente, principalmente aqueles que entendiam de Bíblia do Antigo Testamento, eles não perceberam o Messias na frente deles. É a dureza de coração. É o pecado contra o Espírito Santo. Muita gente pergunta, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você não querer se converter. É você fechar o coração e aí a graça de Deus não pode penetrar. Para a graça de Deus entrar, você tem que se abrir. E aqueles judeus da época de Cristo estavam com o coração endurecido, infelizmente. Então a graça de Deus não penetrou. Não é? E eles acabaram fazendo aquilo com Jesus, matando o Senhor da vida, como diz a palavra de Deus. Tá? Então, esse é o parágrafo 436. O parágrafo 437 diz assim: o anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Isso a gente viu lá no Natal. Lembra que eu fiz um vídeo sobre o Natal? Eu expliquei essa questão da encarnação no Verbo. Deus que se faz homem. E os anjos falam para aqueles pastores que representavam o quê? A parte pobre de Israel. Não é? Mas depois Jesus também vai se manifestar à classe, vamos dizer, rica de Israel. Jesus se manifestou a todos. Mas aqueles pobres aceitaram, os ricos não aceitaram, infelizmente. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Lá, Lucas 2,11. Isso nós vimos no Natal. Não é? Muito bonito essas palavras do anjo. Nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, Jesus é o Cristo, ungido, o Senhor. Então, aqui, gente, tem duas palavrinhas muito importantes. Jesus é o Senhor e é o Salvador, o único. Tá? A ninguém mais nós podemos dizer que é Senhor, que é Salvador. Ninguém. O único Salvador é Cristo. Tá? Então, por isso que nós respeitamos todas as crenças de todas as religiões. Mas, para nós cristãos, o único Senhor e Salvador é Cristo. Buda não salva, Maomé não salva e ninguém mais salva. Nem Nossa Senhora, nem os anjos, nem os santos, ninguém. O único Salvador é Cristo. Ok? Então, fique bem claro isso. Desde o início, ele quem? Jesus, é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. João 10:36. Então, Jesus, que fazia parte da Trindade, o Pai enviou para quê? Para nos redimir, nos resgatar e nos salvar. Concebido como o santo, olha aí. Então, Jesus foi concebido por Nossa Senhora como santo. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Então, só Jesus, só o Pai, só Deus é santo. Por isso que a gente fala na missa, né? Só Deus é santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana quer dizer o quê? Salva-nos, Senhor. Essa palavra Hosana significa salva-nos, Senhor. Então, só Deus é o santo. Então, quando a gente proclama, a igreja proclama alguém como santo, ele é santo por graça de Deus, porque só Deus é santo. Já expliquei isso aqui. Ninguém é santo, somente Deus. Então, a santidade daquela pessoa não vem dela, vem do próprio Deus. Então, eu já expliquei sobre isso aqui.
Então, a própria santidade da pessoa, os milagres que a pessoa às vezes faz em nome de Deus, não é a pessoa em si que faz, é o próprio Deus que às vezes usa aquela pessoa para fazer até um milagre, tá? Porque só Deus, gente, só Deus é santo. E a Trindade, eu estou falando da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Okay? Aqui nós estamos falando do Filho, de Jesus, então eu estou falando especificamente de Jesus. Então, Jesus é o santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Tá? No seio virginal de Maria, olha aí, o seio virginal de Maria. Então, aqui já é um dogma de fé. Nossa Senhora é virgem, antes, durante e depois do parto. Então, Jesus nasceu do seio virginal de Maria. Eu vou fazer, se Deus quiser, semana que vem já eu vou fazer um vídeo sobre a virgindade de Nossa Senhora, que muita gente duvida. Nossa Senhora foi virgem mesmo, mas e os irmãos de Jesus? Nós vamos falar tudo sobre isso. Então, aqui o Catecismo diz bem claro, para nós católicos, Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Antes de ter Jesus, na hora de ter Jesus e depois de ter Jesus. Ah, mas eu não entendo, é milagre. Você vai entender milagre? Eu não entendo, nem você. Então eu vou explicar isso num vídeo só sobre a virgindade de Nossa Senhora. Mas aqui o Catecismo diz bem claro. No seio virginal de Maria, olha aí, José, pai de Jesus, que eu também vou fazer um vídeo sobre ele, se Deus quiser, foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher, grávida daquele que foi gerado nela pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Então, por quê? Porque José queria abandonar Nossa Senhora, porque ele viu ela grávida, ele sabia que não era dele. Então, ele achou que Nossa Senhora tinha traído ele. Mas o anjo apareceu para ele e falou, não, o que foi concebido ali é obra do Espírito Santo, não foi ninguém. Ela continua virgem, e ele aceitou ela como sua esposa e acolheu Nossa Senhora grávida com ele, e foi pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, ok? Para que Jesus, que se chama Cristo, ungido, nascesse da esposa de José na descendência messiânica de Davi. Isso está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 16. E também Romanos, capítulo 1, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, e Apocalipse 22, 16. Então, tanto José quanto Maria eram da descendência de Davi, porque eles casavam na mesma tribo, ok? Então, José e Maria, eles eram da mesma tribo, de Judá, da descendência de Davi, da qual nasceria o Messias, ok? Então, por isso que os judeus, eles casavam na mesma tribo, entendeu? Então, Maria e José eram da mesma tribo, de Judá, da descendência de Davi, na qual nasceu o Messias, o Cristo. Tá bom? E isso aí tá aí os textos bíblicos aí que eu já coloquei para vocês. Então, esse é o parágrafo 437. Então, você que é católico, jamais duvide da virgindade de Nossa Senhora. Para nós, cristãos católicos, ela foi e continua sendo a Virgem Maria. Ok? Parágrafo 438. A consagração messiânica de Jesus, vê como é que o catecismo chama Jesus, né? A consagração messiânica, ou seja, o Messias. Então, para nós cristãos, Jesus é o Messias, ok? Manifesta sua missão divina. Qual é a missão divina? Já falei. Resgatar e salvar a humanidade. Aliás, o que indica o seu próprio nome, Cristo. Pois no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu. Aquele que foi ungido e a própria unção com quem ele foi ungido. Ou seja, ele foi ungido por quem? Pelo Pai no Espírito Santo. Olha a trindade aí, tá vendo? Jesus foi ungido pelo Pai através do Espírito Santo. Tá vendo como é que eles não se separam? A trindade, ela não se separa. Já expliquei sobre isso, né? Aquele que unge é o Pai, olha aí. Aquele que foi ungido é o Filho. E o foi no Espírito Santo, que é a unção. Aí, aquilo que eu acabei de explicar, tá vendo? Isso aí quem falou foi Santo Irineu. Essa explicação é de Santo Irineu, um santo que viveu lá no 2º século. Um bispo, um padre da igreja lá do 2º século. Que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, pelo Pai no Espírito Santo, ok? Sua consagração messiânica eterna, aí, tá vendo? Só é eterno quem é Deus. Então, Jesus é Deus.
eterna, revelou-se no tempo de sua vida terrestre, por ocasião de seu batismo por João, quando Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos capítulo 10, versículo 38. Lembra do batismo de Jesus? Jesus foi batizado, aquela voz que representa o Pai, este é o meu Filho amado, e o Espírito Santo em forma de pomba. Em forma de pomba, tá, gente? O Espírito Santo não é uma pomba, é uma simbologia, ok? Então a Trindade ali se manifesta no batismo de Jesus. Para que ele fosse manifestado a Israel, João capítulo 1, versículo 31, como seu Messias. Então, por que Jesus foi batizado e a Trindade se manifestou? Para que Israel reconhecesse que Cristo é o Messias. Infelizmente, com o coração duro, eles não reconheceram. Por suas obras e palavras será conhecido como Santo de Deus. Quais são as obras de Cristo? Os milagres. Só Deus pode fazer milagres. Já falei aqui. Então, gente, você negar o milagre de Jesus é você negar que Jesus é Deus. Por isso nós não podemos negar nenhum milagre de Cristo. Jesus multiplicou pães, andou sobre as águas, e o maior milagre, ressuscitou. Se a gente negar isso, a gente nega todo o cristianismo. Tá? E por isso que a Bíblia chama Jesus de o Santo de Deus. Bonita essa expressão, não é? O Santo de Deus. Isso está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 24, João, capítulo 6, versículo 69, Atos 3, capítulo 3, versículo 14. Então, esses textos chamam Jesus de o Santo de Deus, porque é o Messias, ok? Esse é o parágrafo 438. O parágrafo 439 diz assim: numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, olha aí, messiânico, prometido por Deus a Israel. Isso está onde? Isso está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 2, Mateus, capítulo 9, versículo 27, Mateus, capítulo 12, versículo 23, Mateus, capítulo 15, versículo 22, Mateus 20, versículo 30 e Mateus 21, versículos 9 e 15. Isso quer dizer o quê? Que alguns judeus aceitaram Jesus como Messias. Quem são eles? Os apóstolos, que eram judeus, né? Aceitaram Jesus. Simeão, aquele sacerdote, o próprio Nicodemos, o próprio José de Arimateia, né? Que eram judeus que depois acabaram se convertendo, e o próprio Paulo, que era judeu, Saulo, né? Matador de cristãos, depois se converteu. Então, muitos judeus, e outra, na história também, muitos judeus se converteram. Tá? Tem um judeu muito famoso também, chamado... eu esqueci o nome dele agora. Ele tem um nome um pouco mais complicado, eu não vou lembrar agora. Ratsbona, um negócio assim, eu não vou lembrar o nome dele agora. Um judeu muito famoso que se converteu depois ao cristianismo. Então, muitos judeus também se converteram. Agora, claro que aquela elite lá de Israel, alguns ainda não se converteram, mas segundo a palavra de Deus, na carta aos Romanos, eles ainda vão se converter antes da vinda do Cristo. Por quê? Porque a salvação é só em Jesus. Eles ainda esperam o Messias, mas o Messias já veio. Então, se eles querem a salvação, eles têm que aceitar o Cristo. Então, eu creio que seja realmente, né, um dos sinais da segunda vinda de Cristo é a conversão dos judeus. Tá? E a Sagrada Escritura diz que quando isso acontecer, vai estar próxima a vinda do Senhor. Então, como isso ainda não aconteceu, eu creio que Jesus ainda não virá. Né? Tem alguns sinais ainda. Né? Muita gente pergunta, estamos no final dos tempos, por causa de pandemia, né? Das guerras que nós estamos vendo aí. Né? Não podemos dizer, gente. Não sabemos quando Jesus virá. Ele não disse, não marcou dia nem hora. Agora, ele deixou alguns sinais para nós. Mas ele falou que isso seria o quê? O início das dores para nós. Mas ele deixou também alguns sinais de que a vinda dele estava mais próxima e ainda não se cumpriram. Porque guerras já houveram, muitas guerras já houveram, pandemias já houveram, agora tem alguns sinais específicos que ainda não aconteceram. Por exemplo, essa é uma. Os judeus ainda não se converteram totalmente. Não é? A palavra de Deus ainda não foi pregada a todas as nações. Jesus falou isso. Antes da vinda dele, o evangelho teria que ser pregado a todas as nações. Para quê? Para que todo mundo pudesse
acolher a salvação. Claro que nem todos vão aceitar, mas pelo menos o evangelho tem que ser pregado. E tem muitos países que o evangelho ainda não chegou. Está chegando agora, com a internet, com os missionários, né, que agora tem muito país comunista que não aceitava a penetração do evangelho. A própria Cuba, né, a própria China, a Coreia do Norte. Agora que eles parecem, né, mesmo com a perseguição, alguns cristãos estão conseguindo pregar o evangelho. Então, vamos ficar atentos a esses sinais aí, não é? Mas Jesus pode voltar a qualquer momento, ok? Então, vamos acompanhar aí aquilo que Jesus falou, os sinais dos tempos, ok? Então, teve muitos judeus que se converteram. Aí o catecismo fala aí de filho de Davi. Esse filho de Davi significa o quê? O Messias, ok? Por isso que a gente vê lá aquele ceguinho, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Por quê? Ele sabia que Jesus era o Messias, tinha o poder de curar ele. E realmente Jesus o curou. Então, vários, aqueles que se converteram ali, chamavam Jesus de o filho de Davi. E também porque Jesus era da descendência de Davi. Também, ok? Prometido por Deus a Israel, Jesus aceitou o título de Messias, a qual tinha direito. Então, o próprio Jesus sabia que ele próprio era o Messias. Isso está lá em João, capítulo 4, versículo 25, 26, e João, capítulo 11, versículo 27. Esses dois textos são muito bonitos. É aquele texto da samaritana, aquele encontro de Jesus, que ele pede água para ela, só que ela era samaritana e ele era judeu. Tá? Por que eles não se davam? Os judeus não se davam com os samaritanos? Porque os judeus consideravam os samaritanos idólatras, pagãos. Então ela fala, você vem me pedir água, não é? Aí Jesus fala aquela palavra bonita para ele, né? Para ela, no caso. Aí ela fala, tu és realmente o Messias. E Jesus concorda com ela. Né? E também na passagem da ressurreição de Lázaro, que Marta fala para ele, tu és o Messias, né? Aquele que devia vir, e Jesus concorda com ela, realmente. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, o próprio Cristo não nega que ele realmente seja o Messias. Não? Mas com reserva, pois este era entendido por uma parte de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiada humana, essencialmente política, aquilo que eu já expliquei. Tá bom? Diz aqui o catecismo, o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 41 a 46, e também o de João, capítulo 6, versículo 15, Lucas 24, 21, que Jesus, muitas vezes, ele pedia ao povo para não espalhar que ele era o Messias. Isso é chamado de segredo messiânico. Por quê? Porque ele não queria que o povo tivesse uma mentalidade errada sobre ele. Igual falou aqui o catecismo, que ele fosse um Messias político, né? Ou um Messias simplesmente humano. Não. Jesus não queria que ele fosse simplesmente reconhecido como um Messias qualquer, humano ou político. Aquilo que eu expliquei aqui. Jesus não veio para a gente ser feliz nesta vida, não. Tanto que ele fala, quem quer me seguir, tome a sua cruz e entre pela porta estreita. Tá? Por quê? Porque Jesus não prometeu vida fácil para os seus seguidores. Tá? Então, muitas vezes também, ele falava, não espalhe que eu sou o Messias. Ok? Por quê? Só depois que ele foi glorificado, depois que ele morreu e ressuscitou, aí sim, proclamem a todos os povos, né, que o Messias ressuscitou. Aí sim, porque ele já estava glorificado pelo Pai. Entendeu? Isso é chamado de segredo messiânico. Esse é o parágrafo 439. Tá? O parágrafo 440 diz assim: Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, aquela passagem bonita, que Pedro falou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, está lá em Mateus 16, não é? Que o reconhecia como o Messias, anunciando a sua paixão iminente de Filho do Homem. Olha aí. Isso é outra coisa que a Bíblia chama Jesus, Filho de Davi e Filho do Homem. Essa passagem Filho do Homem significa o Messias, tá? Ele é lá do livro de Daniel. O profeta Daniel falou que o Messias seria proclamado Filho do Homem, porque Jesus também é homem. Além de ser Deus, Filho de Deus, Filho do Homem, porque Jesus é homem e é Deus, as duas naturezas que eu já expliquei. Tá? Nós não podemos separar as duas naturezas de Cristo, senão, aí Jesus fica comprometido.
Por isso que a igreja teve que combater muitas heresias no começo da igreja. Porque tinha gente que negava que Jesus era Deus e tem gente que negava que Jesus era homem. Se Jesus não é Deus e não é homem, ele não pode salvar a humanidade. Ele só pode ser o Salvador porque ele tem as duas naturezas juntas, tá? A humana e a divina. Agora, claro, a natureza humana de Jesus, ela está submetida à natureza divina. Como assim? Por exemplo, naquela passagem que Jesus fala, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus queria fugir da cruz. Mas o que a vontade divina de Jesus falou? Não, seja feita a tua vontade. É para isso que eu vim, entendeu? Então, a parte humana de Jesus não queria passar por aquilo ali. Mas a parte divina foi maior. Ou seja, não, eu tenho que passar para salvar a humanidade. Entendeu? Então, a parte humana e a parte divina, elas estão unidas, mas a parte humana está submetida à parte divina do Cristo. Ok? E tem vez que Jesus fala como homem, tem vez que Jesus fala como Deus. Quando ele faz um milagre, ali está atuando como Deus. Agora, tem muitas vezes que Jesus está atuando como homem. Ok? Por exemplo, quando Jesus fala assim, só Deus é bom. Né? Ele está falando como homem. Ele não está falando como Deus, ele está falando como homem. Dá a impressão que ele não é bom, só o Pai é bom. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o quê? Eu, como homem, sou inferior ao Pai. Por quê? Porque o Pai é espírito. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, Jesus, temos que entender essas duas partes de Jesus. Gente, Jesus é uma pessoa divina que tem as duas naturezas, humana e divina. Entenderam? Senão, gente, a pessoa de Jesus fica comprometida. Ok? Isso está onde? Está lá em Mateus 16, do versículo 16 a 23, não é? Por isso que quando Pedro fala para ele que não vai deixar ele ir para Jerusalém, ele fala aquela frase, né? Afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Não quer dizer que Pedro estava endemoniado, possuído, nada disso. Por quê? Porque o inimigo queria fazer o quê? Pedro desviar Jesus da missão dele. Então Jesus fala para ele, afasta-te de mim, por quê? Porque você não pensa como Deus, você pensa como homem. Porque Pedro ali estava sendo influenciado pelo mal. Porque o mal sabia que se Jesus fosse para Jerusalém, morresse e ressuscitasse, ele estava perdido, como está. A Bíblia diz bem claro, o demônio está derrotado. E quem que o derrotou? Jesus, no lenho da cruz. Então ele sabia que se Jesus fosse para lá e morresse e ressuscitasse, o reino dele estava destruído. E ele não queria que Jesus fizesse isso. Tá? Então é isso que é importante a gente entender. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza, porque ele é rei, messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem, que desceu do céu. João, capítulo 3, versículo 13. Está lá, bem claro, lá no texto de João, ok? E também em João, capítulo 6, versículo 62, Daniel, capítulo 7, versículo 13. Essa é a profecia de Daniel que fala do Filho do Homem que eu falei. Tá bom? Então, olha como é que as profecias do Antigo Testamento, todas elas se cumprem no Messias, que é o Cristo. Daniel 7, 13. Tá vendo? Seja em sua missão redentora. Então, o que Jesus veio fazer? Redimir, redentor, aquele que faz a redenção. Por isso que São Paulo vai dizer na carta a Timóteo, né? Ele é o único mediador, por quê? Porque ele é o único que pôde nos resgatar. Aonde que ele nos resgatou? Na cruz, gente. Então, eu quero explicar uma coisinha aqui, porque eu sei que muita gente não entende essa parte. Né? Muita gente fala que Jesus é o único mediador, então que nós não podemos pedir a intercessão de mais ninguém. Nem a Nossa Senhora, nem aos anjos, nem aos santos. Veja, Jesus é o mediador de salvação, gente, não de intercessão. Tá bem claro aqui. Ele é o redentor. Não é o único intercessor. Ele também é nosso intercessor, mas ele não é o único. A Bíblia está cheia de intercessão, no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso, mas é porque está no nosso assunto aqui. O Catecismo aqui diz bem claro, Jesus é o único redentor. Aonde que ele nos redimiu? Na cruz. Por isso que ele é o nosso único salvador. Então entendam isso pelo amor de Deus, gente. O fato de Jesus ser o único salvador não quer dizer que nós não possamos pedir a intercessão dos anjos, dos santos, de Nossa Senhora, ou até mesmo de uma pessoa, de um parente nosso que já faleceu, se ele estiver diante de Deus. Tá? Por quê? Porque aqui na Terra nós podemos fazer isso. Você está doente.
quando você pede uma pessoa, se você é católico, você pede para um padre, ou se você é até protestante, e eu já vi, ninguém me falou, eu já vi, na televisão e também fora da televisão, fulano, seja pastor ou padre, reze por mim a Deus, é uma intercessão. Então Jesus não é o único intercessor. Você e eu também podemos ser intercessores. Se eu posso interceder por alguém, quantas vezes uma pessoa chegou para mim, eu sou um miserável, eu não sou um santo, eu sou um pecador. Pessoas já chegaram para mim, reza por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade, pessoas me pedem para rezar por elas, a Deus. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo um intercessor, e eu sou um pecador. Se eu posso interceder, quanto mais aqueles que estão diante de Deus. Podem muito mais, Nossa Senhora pode muito mais. Entendeu? Então entendam isso, Jesus é o nosso Redentor, mas não é o nosso único intercessor. Claro que ele é o maior, lógico. Já expliquei isso aqui na última aula. Todas as orações que nós fazemos na missa, ela tem que passar por Jesus, por Cristo nosso Senhor, até quando ela for feita até algum santo. Né? Já expliquei isso aqui no último vídeo. Agora, isso não quer dizer que os santos, os anjos, Nossa Senhora, e até eu e você, não possamos interceder uns pelos outros. Claro que podemos e devemos rezar uns pelos outros. Interceder é o quê, gente? É rezar um pelo outro, pedir a Deus que faça o milagre. Claro que não somos nós que fazemos o milagre, né? Lógico que eu não tenho poder para isso. Agora, eu posso pedir a Deus, né? Se um parente meu está doente, eu posso chegar a Deus, Senhor, cure essa pessoa, né? E Deus pode me usar para curar aquela pessoa, através até da minha oração, como acontece com muitos santos. Né? Por que os santos fazem muitos milagres? Porque não é eles que faz, mas eles fazem uma oração tão poderosa a Deus que Deus usa eles para fazer até milagre. Entendeu? Então entendam isso. Cristo é o nosso Redentor único. Ninguém pode ser o Redentor. E ninguém. Você nunca ouviu falar a Igreja Católica dizer que Maria é redentora. Não. Quiseram, já houve na história. Isso é interessante. Houve na história da Igreja pessoas que quiseram que o Papa proclamasse Maria corredentora. O que quer dizer isso? Corredentora é aquela que mais contribuiu para a salvação de Cristo. Não quer dizer que ela é a salvadora, não. Só Cristo é o salvador. Mas é aquela que mais cooperou com Cristo para a salvação. E o Papa não aceitou, não quis proclamar Nossa Senhora. Por quê? Para não dar margem das pessoas acharem que Nossa Senhora é redentora, é salvadora. Simplesmente por isso. Olha só como é que a igreja é cautelosa. Então a igreja jamais vai dizer que Maria, os anjos, os santos são redentores. Jamais você vai ouvir dizer isso. São nossos intercessores. Agora, o único salvador é Cristo. Não tem choro nem vela, gente. Você nunca vai ver, você nunca viu na história da igreja. Procure aí, nesses 2000 anos, algum documento de algum santo, papa, que tenha proclamado algum santo ou Nossa Senhora como redentora. Você não vai ver. Por quê? Cristo é o único salvador, não tem outro. Tá? Que fique bem claro. Tá bom? Por quê? Ele é o servo sofredor, ele é o único que pôde derramar o seu sangue por cada um de nós no lenho da cruz. Por isso que é tão importante o crucifixo, que eu já falei aqui. Nos lembra daquele que deu a vida, que nos redimiu aonde? No lenho da cruz. Ok? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Olha aí, Mateus 20, 28, tá vendo? O próprio Jesus diz isso. Isso é tirado de onde? Isaías 53, 10 a 12. Olha aí. Então o profeta Isaías já dizia que o Messias é aquele que iria ser o servo sofredor e queria redimir toda a humanidade. Só Jesus pode ser esse servo sofredor. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou no alto da cruz. Aí, tá vendo? 573. João, capítulo 19, versículo 19 a 22, e Lucas 23, do 39 a 43. Então, gente, é muito importante a gente ter um crucifixo em casa, no nosso carro, não é? Por que hoje estão querendo tirar os crucifixos das escolas, das casas, das ruas, dos estabelecimentos públicos? Por quê? Por quê? Porque é um sinal sagrado, é um sinal de salvação. Então, o mundo hoje está tão sem Deus que nem a liberdade religiosa eles não estão respeitando mais. Você tem que tirar. Não, você não pode andar, daqui a uns dias você não vai poder andar nem com crucifixo na rua mais.
porque isso ofende as pessoas. Cristo ofende os outros, né? Ah, não pode, o Estado é laico. O Estado é laico, com certeza. Agora, as pessoas não são laicas. Ué, se eu tenho um estabelecimento meu, eu quero colocar um crucifixo na parede, por que isso vai ofender alguém? É a minha fé. Entendeu? Então, gente, olha como é que o mundo está, né? E até o crucifixo hoje está incomodando as pessoas. É somente após a sua ressurreição que sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante de todo o povo de Deus. Que toda a casa de Israel saiba com certeza. Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Interessante, né, gente? Pedro, antes do Pentecostes, ele negou Jesus 3 vezes, fugiu, né, ali nos pés da cruz, só estava Maria e João. Mas depois do Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu, né, como é que Pedro mudou? Né? Aquele que negou Jesus 3 vezes é que fala na cara dos judeus. Né? Vou repetir. Que toda a casa de Israel saiba com certeza, Deus o constituiu Senhor e Cristo, esse Jesus que vós crucificaste. Meteu o dedo lá na cara dos judeus lá e falou, mas falou a verdade. Aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Né? E dali para frente não parou mais de pregar, tanto que foi considerado não, é o primeiro Papa da igreja, nós já vimos sobre isso. Amém, gente? Então, esse foi o parágrafo 440, ok? Na próxima aula, vai ser o parágrafo 441, o quarto vídeo, se eu não me engano, sobre Jesus, e o título é Jesus, o Filho Único de Deus. Então, nós vamos explicar, então, por que Jesus é o Filho Único de Deus. Amém? Então, eu agradeço a você que me acompanhou até agora, espero que vocês estejam gostando. Tá? Desse estudo que nós estamos fazendo sobre Jesus. E na próxima aula, então, aí no próximo vídeo, nós vamos gravar, então, um vídeo explicando sobre São José. Tá? Essa pessoa também tão importante na vida do próprio Jesus, que foi escolhido por Deus, tanto que ele queria ir embora, Jesus falou, não, vem cá, você vai ser o pai adotivo de Jesus, né? Aquele que acolheu Jesus como se fosse o seu próprio filho. Então, nós vamos fazer um vídeo, se Deus quiser, sobre São José. Amém? Conto aí com o like de vocês, com a inscrição de vocês. Compartilhe os vídeos, deixe seus comentários para que a gente possa continuar, aí, se Deus quiser, muito tempo aí falando sobre a nossa fé cristã católica. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos.